um texto muito conhecido pela igreja, um texto de paragem obrigatória, e porque estamos no culto da família, não podemos ter um outro sermão, senão um sermão voltado na linha editorial da família. Amém ou não amém? Se alguém já encontrou, diga amém. E se a irmã Marilene não encontrou, diga misericórdia. Encontrou? Amém. Graças a Deus. Então encontrou. Graças a Deus. Minha mãe, uma bênção. Está sem escrito, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Noutras versões, é pior que um descrente. Vamos orar com o Senhor Lentino para ouvirmos a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor. É chegado o momento em que o semeador vai semear para as nossas vidas. Pai, ajuda Teu servo na ministração da Tua palavra. E também abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Senhor. Todo o espírito que se encontra aqui neste lugar para roubar a palavra, para distrair, nós pedimos e suplicamos, ó Deus, que a Tua mão pesada seja contra ele e se retire deste lugar, Senhor. Permita, ó Deus, que no final desta mensagem almas possam ser alcançadas e nós também possamos sermos transformados por amor ao Teu nome. Ajuda o Teu servo, Senhor. Esteja com ele antes, durante e depois da ministração da Tua palavra. E tudo com fé nós oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode tomar assento. Gostávamos nessa manhã refletir debaixo do tema sinais que indicam a falência do casamento. Amém? Sinais que indicam a falência do casamento. O texto que nós acabamos de ler é da autoria de Paulo e ele foi escrito numa data indeterminada, ou seja, os teólogos não conseguem apontar precisamente a data pelo qual foi escrito esse livro, essa epístola de Paulo a Timóteo. Porém, sabe-se ao certo de que o autor do texto é Paulo, que antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. Saulo porque ele era aquele que perseguia a igreja. Amém ou não amém? A Bíblia narra lá em Atos, capítulo número 7, que havia um certo varão, um certo homem, temente a Deus, que buscava a Deus continuamente, mas que depois de Anás e Caifás, Saulo era aquela pessoa que terá participado do martírio de Estevão. Portanto, a igreja estava a crescer lá em Atos dos Apóstolos e havia de toda uma necessidade de se expandir a igreja por toda Antioquia, por todo Damasco, por toda a Síria. Portanto, nessa altura, Saulo terá recebido a autorização de Anás e Caifás para poder entrar até a Damasco e assim parar o progresso e o avanço da igreja. Portanto, Saulo recebeu essas cartas e quando ele se dirigia para Damasco, nós lemos no capítulo 9, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, de que um clarão da parte dos céus desceu sobre Saulo, um raio desceu sobre ele e, portanto, ele saiu do seu cavalo para baixo, caiu-se e, portanto, a voz saiu dos céus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a igreja conhece bem o narrar ou a descrição dessa história. A orientação foi muito precisa, foi muito clara. Ele tinha que entrar para a cidade para que o pastor Ananias pudesse ungir aos olhos de Saulo e assim imediatamente a Bíblia narra de que imediatamente Saulo converteu-se ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a partir de então começou a pregar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos as escrituras sagradas, nós percebemos de
que ele era Saulo e depois da sua conversão, portanto, passou a chamar-se Paulo de Tarso. Ou seja, outros historiadores bíblicos dizem que era o apóstolo dos gentios. E é sobre esse apóstolo dos gentios que nós queremos refletir nessa manhã, que terá escrito para o pastor Timóteo na seguinte dimensão: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Mas também é importante dizer para a igreja que esta carta de Paulo, ou seja, esta epístola de Paulo a Timóteo, ela é destinada para o pastor Timóteo, pastores jovens, pastor Timóteo, que nos nossos dias somos nós que estamos a ser, a todos os níveis, preparados para ingressarmos no ministério. E como eu disse, nós gostaríamos de refletir sobre sinais que indicam a falência de um casamento. Paulo está a advertir a igreja na necessidade de cuidarmos dos nossos, cuidarmos da nossa casa, da nossa família, daqueles que estão debaixo do nosso agregado. Portanto, nós gostaríamos que no final dessa mensagem, cada um de nós pudesse compreender quatro sinais que indicam a falência de um casamento. Um casamento, por mais bom que seja, com facilidade, se não nos despertamos. Muitos casamentos começam bem, começam com muita paixão, começam com amor, começam com muita adrenalina, com muito romance, alegria e bastante admiração. Porém, a falta de honra e admiração dentro do casamento leva o lar para uma falência. Os sinais que seguem vão nos ajudar a perceber quando é que estamos perante a uma falência no casamento. Os sinais que vamos nos descrever agora vão nos ajudar a perceber quando é que o casamento está a caminhar para a falência. Já que o dissemos que o casamento pode começar bem, e começa mesmo bem. Começa bem porque antes de nos unirmos, eu venho da casa dos meus pais e a minha esposa vem da casa dos seus pais. Ora, no momento do encontro ou no reencontro, nenhum de nós quer mostrar o seu lado negativo. Por isso é que o casamento começa bem. Os namorados hoje não se encontram em casa dos seus pais. Tem sempre um ponto de encontro que, ao encontrarem-se, cada um de nós quer mostrar o seu melhor, quer dar o seu melhor. E é normal que isso aconteça. Por quê? Porque nós queremos transparecer, dar a ideia de que nós vamos oferecer o melhor de nós dentro do casamento. E é importante dizer que o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizado nos termos da lei, com finalidade de estabelecer uma plena comunhão de vida. O casamento pode começar bem, e começa mesmo bem. Começa com amor, começa com muita adrenalina, começa com admiração, começa com paixão. Porém, existem alguns sinais, alguns perigos que nos indicam a falência do casamento. Amém ou não amém? E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a vontade de Deus é que o casamento perdure até o Senhor vir buscar a sua igreja. Amém ou não amém? O que nós lemos lá em Gênesis 2,18? Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ou seja, uma adjuntora. E lá nos versículos mais abaixo, a Bíblia está a dizer que não separe o homem aqueles de quem Deus tem ajuntado. Ou seja, se não for, por exemplo, por questões de adultério em flagrante delito, ou então pela morte de uma das partes. Mas aqui nós queremos passar a ideia, a mensagem dos sinais que indicam a falência do casamento. E quero acreditar que
maior parte de todos nós que estamos aqui no culto, somos famílias bem estruturadas, queremos defender o nosso casamento, queremos permanecer na vida conjugal, queremos salvar o nosso casamento de todos os perigos que indicam a falência do casamento. É porque, irmãos, se nós voltarmos para Gênesis, o que nós vamos estudar, o que nós vamos encontrar é que a razão para a dissolução do casamento, os irmãos já os conhecem. É adultério e a morte de uma das partes. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Agora, essa questão de que eu não sei onde é que eu estava quando eu me apaixonei. Parece que eu não vi bem. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. O que nós estamos a querer dizer aqui é o seguinte: sinais que indicam a falência do casamento. Primeira razão, familiaridade dentro do casamento. Amém ou não amém? É que os irmãos não compram os livros do reverendo Ananias. O que eu estou a falar já está escrito. Eu só estou aqui já está escrito. Manual de instrução para um casamento feliz. Só fomos buscar o texto para fundamentar. O nosso sermão está no Manual de Instrução de Casamento Feliz, página 95 e seguintes. Página 95 e seguintes. Familiaridade dentro do casamento. 95, mamãe. 95, página 95. Familiaridade dentro do casamento. O que é familiaridade? Nós estamos vindo a aprender que a familiaridade é conhecer alguém tão bem ao ponto de perdermos a honra, perdemos o respeito, o senso de respeito, a admiração que nutrimos por essa pessoa. É que depois de nós casarmos, achamos que somos tão próximos que já não temos honra, que já não temos respeito, que já não temos admiração pelo nosso cônjuge, pelo nosso parceiro. Este é um sinal que indica falência dentro do casamento. As mulheres mais idosas chamam os papá, o esposo, mano, papá. É isso, não é, comadre? É isso. É familiaridade, irmãos. Conforme você chamava o varão, meu homem, meu príncipe, meu rei, meu amor. Nós precisamos evitar familiaridade dentro do casamento. Conhecer tão bem um parceiro a ponto de perder respeito, honra e admiração pelo parceiro. Porque, irmãos e irmãs, quando nós perdemos o respeito, a admiração pelo nosso parceiro, acredita, nós estamos a ver já o parceiro como o nosso irmão, ou um irmão mais velho, ou então o irmão menor. Amém ou não amém? Diga, está amarrado. Os irmãos estão tristes? Diga, está amarrado. Como é que você vai ver o teu esposo ou a tua esposa como a tua irmã menor ou o teu irmão mais velho? É teu esposo, amém ou não amém? Sinais que indicam familiaridade dentro do casamento. Conhecer tão bem o teu parceiro a ponto de você olhar para ele e pronto. É ela. Não, nós precisamos redescobrir as qualidades do nosso parceiro ou da nossa parceira todos os dias. Por quê? Porque nós precisamos quebrar o espírito de familiaridade dentro do nosso lar. A familiaridade leva o homem ou a mulher a olhar o seu cônjuge não mais como um casal, mas sim como amigos íntimos ou então como irmãos. Os casais não devem cair na familiaridade. É um perigo muito grande quando os casais caem na familiaridade. Nós somos uma igreja da família, que todos os domingos nos preocupamos a trazer uma palavra de instrução por todas as famílias, porque nos preocupamos com famílias estáveis. É um perigo muito grande quando os casais
E ao cairmos na familiaridade, nós estamos a querer dizer que uma das partes pode querer em algum momento deixar aquilo que está em casa para voltar a olhar aquilo que está fora. Quer dizer, você está a querer procurar fora de casa aquilo que você já tem no teu aprisco, aquilo que você já tem em casa. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É familiaridade. Conhecer tão bem o parceiro a ponto de perder prazer, a ponto de deixar de satisfazer desejos íntimos da outra parte. Isto é familiaridade. E graças a Deus que nós temos casais que todos os dias lutam para não caírem no espírito de familiaridade. Todos os dias lutam para terem o seu lar, a sua família devidamente estabelecida. Por quê? Porque familiaridade é um perigo que destrói o lar. O segundo perigo que nós gostávamos aqui de partilhar é orgulho e oposição. A mulher foi feita para ajudar o seu marido. Vamos lá confirmar isso em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A mulher foi feita para ajudar o seu marido. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea ou adequada. Irmãos, a mulher foi feita para ajudar o seu marido. Não foi feita para contrariar, para contradizer, para combater. A mulher foi feita para auxiliar o seu marido. Isso quer dizer que quando há orgulho e oposição por parte da mulher, significa que estamos diante de um sinal de casamento à beira da falência. Um casamento à beira da falência. Por quê? Porque a mulher foi feita para auxiliar o seu marido. Partilhamos a mesma ideia, que a visão deve ser clara, o projeto deve ser claro, deve ser explícito. Mas a mulher está aí para dar garra, para dar suporte, para dar cobertura, para ajudar a materialização do projeto do seu marido. E não o contrário. Por quê? Porque se o inverso acontecer, então nós não estamos aqui dentro do texto que lhe seja idônea ou seja ajudadora. Aqui nós estamos a entender que a mulher foi feita para ajudar o seu marido. Já dissemos que o primeiro perigo é familiaridade dentro do casamento. E o segundo perigo é orgulho e oposição. Não, eu sou mesmo assim. Eu sou mesmo assim, eu não mudo, eu sou mesmo assim. Não, irmão. Mulher é um mundo diferente do homem. O homem é um mundo diferente da mulher. Portanto, quando nós nos unimos, uma das partes, nós estamos a nos unir e cada um tem que trazer alguma coisa, tem que ter um ponto convergente. Nós não nos unimos para criar barreiras dentro da nossa relação. A mulher não pode resistir nem se opor à orientação do seu esposo, pois ele é o cabeça do lar. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 23, que o homem é o cabeça. Deus, mamãe bem-vinda. Quando nós chegar diante de Deus, Deus vai pedir conta ao papá Silanda, porque o papá Silanda é o pastor da casa dele. Amém ou não amém? Deus vai pedir conta ao pastor da família, da casa dele. A mulher não pode resistir à orientação do seu marido, não pode se opor à visão do seu marido. É o que a Bíblia está aqui a dizer. A mulher não pode resistir, nem se opor às orientações do seu esposo, pois ele é o cabeça da mulher.
Mas às vezes parece tá difícil a mulher entender que o marido é o cabeça. Mas eu não sei se a intercessão tem que nos levar para nós. A mulher tem que entender que o marido é o cabeça do lar. Não é isso. Essa parte as mamães não vão dizer amém. Pronto, mas vamos passar. Mas o homem é o cabeça do lar. Por quê? Porque nós, quando chegar diante de Deus, o homem vai prestar conta da sua família. Como é que você pastoreou a tua família? Como é que você é cabeça do lar, pastor da família? Como é que pastoreaste a tua família? A mulher deve ser compreensiva com o seu marido. Ela não deve discutir nem discordar com veemência. É preciso discordar também com uma certa elegância. Amém ou não amém? Com uma certa classe. Sabe, é verdade que o projeto não está claro. Tá bom, marido, concordo plenamente. Mas que tal que se nós fôssemos por esse caminho? Que tal que se o projeto fosse feito assim, 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 assim? Eu também vou refletir. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Todas as vezes que eu discordei da minha mulher, o projeto deu errado. Deus está aqui no nosso meio. Estou a falar isso diante de Deus. Todas as vezes que eu partilhei um assunto com a minha esposa e ela apresentou uma outra visão, ainda assim eu insisti naquele caminho, o projeto deu errado. O projeto deu errado. Porque a visão tem que estar. É verdade que a mulher é auxiliadora. É verdade que a mulher é submissa. Mas nós, enquanto marido, Bispo Jacques, também precisamos ouvir a nossa parceira. É verdade que o projeto é nosso, está desenhado. Irmãos, eu acho que eu posso falar isso. Eu sou um marido mesmo teimoso. Mas todas as vezes que eu duvidei da minha esposa, Deus está aqui no nosso meio. O projeto faliu. O projeto faliu. E posso acreditar que isso também tenha acontecido com outra irmã, outro irmão aí no meio da igreja. Irmãos, é verdade sim, mas vamos deixar de parte o orgulho e o espírito que eu sou o homem e eu é que mando aqui dentro da capoeira. É verdade que o irmão é o galo, bendito seja Deus, mas às vezes precisamos sentar e ouvir a voz da nossa parceira. Precisamos sentar e ouvir, que também tem uma instrução da nossa parte. É que nós vemos agora, mas a mulher tem um certo, acho que eu chamo de sexto sentido, que olha sempre para o além, estuda sempre os prós e os contras, os contornos e a possibilidade do assunto resultar de forma positiva. Tanto aqui o segundo ponto é orgulho e oposição. É possível um homem casar uma mulher contenciosa? Sim, isso é possível. Mas é verdade que a mulher precisa baixar, precisa sentar, precisa ouvir o seu marido. Independentemente da sua estrutura, independentemente da sua contenda, ainda assim, ela precisa ser uma mulher compreensiva, uma mulher que ajuda o seu esposo a crescer na vida. Amém ou não amém? Todos nós queremos sim ter um parceiro e uma parceira que nos sirva de escada de elevação para que nós possamos crescer na vida. É por isso que nós nos unimos. E ao nos unirmos, cada um de nós acrescenta alguma coisa na vida do outro. O terceiro sinal que indica falência dentro do casamento é a falta de interesse na vida íntima. Falta de interesse na vida íntima. Hoje, infelizmente, a nossa desculpa é: Paulo escreveu, os últimos dias serão trabalhosos. Os irmãos não querem atentar para resolver a vida íntima do casal com o fundamento de que os últimos dias são dias trabalhosos. É verdade, tem que ser trabalhoso para nós garantirmos o pão, o sustento na nossa casa. Mas não podemos deixar de satisfazer a vida íntima do casal. É perigoso. É perigoso. Muitas mulheres dizem
agora que já casei, não preciso me preocupar em atender às necessidades sexuais ou biológicas do meu marido. Quem te falou isso, mamãe? Não faça isso. Não faça isso, papá. Agora já casei, agora já tenho marido. Não faça isso. Atenda. Uma vez, a madrinha, a diaconisa Laurinda, ela disse aqui que mamã, desbrava a lavra que Deus colocou à tua disposição. É preciso desbravar a lavra, irmão. É verdade, tem que desbravar a lavra. A lavra não pode ficar. Eu nunca fui ao campo, mas não pode ter muito. Como é que se diz? Tem que chachar a lavra. Como é que se fala? Não pode ter muito capim na lavra, irmão. A mãe já orientou. Desbrava a lavra que Deus colocou à tua disposição. Não pode, mãe. Oh. E o reverendo também trouxe aqui uma metáfora que eu posso trazê-la hoje. Uma criança que mata bicha bem em casa pode encontrar mesmo alguma coisa assim na rua. Vai, não. Já eu comi bem. Aleluia. 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 É verdade, irmãos. Uma criança que come bem em casa, não come na rua, irmão Fortunato. Pode comer aí, mas não come na rua. Não come na rua. Falta de interesse na vida íntima. Um outro problema dos nossos dias, e esse problema é conjuntural para todas as mulheres, principalmente na minha esposa. Mulher casada não atende o telefone. Você liga para mamãe, mamãe não atende. Liga, uma mulher não atende. Liga. Não sei se é só comigo. Não sei, mas os papás estão aí, o bispo Jaque. Não sei se é só comigo. Mamãe não atende o telefone. Não, eu já casei. Amém ou não amém? O casal precisa ser comunicativo. Aleluia. Não pode haver barreira na comunicação. Precisamos dizer aqui, falta de interesse na vida íntima. Já assinamos mesmo os papéis na conservatória. Muitas vezes o homem percebe que foi apenas para assinar papéis. Não há interesse na vida íntima do casal. O casal tem que ter uma vida íntima saudável. Amém? Essa parte falei mesmo bem. Uma vida íntima saudável. Aleluia. Eu sou muito miúdo para falar essas coisas, mas para vacilando. Uma vida íntima, saudável. Amém ou não amém? Saudável. Vou repetir. Uma criança que come bem em casa não tem necessidade de comer na rua. Mamãe, tudo não está dando glória a Deus. Aleluia. Não tem necessidade de comer na rua. Aqui nós estamos a falar criança, porque tem mesmo algumas crianças no meio da igreja. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se você não está com raiva, então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O papai tem que comer mesmo bem. Não tem hora de comer, irmão. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é na madrugada. Cachico é hora. Não tem hora, irmão. Não tem hora. Tem legalidade e legitimidade para comer. Esse é um perigo muito fundamental. E por sinal, talvez na perspectiva do autor, é o perigo mais eminente. Falta de satisfação ou de interesse na vida íntima do casal. Uma coisa é eu discutir, me desentender com a minha esposa durante o dia. E outra coisa bem diferente é na hora de comer, não me dá de comer. Não, são assuntos diferentes. Não tem nada a ver com isso. Aleluia. Aleluia. Até porque Paulo escreve aos Efésios, irai-vos, mas que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não pode ser que na hora de ir repousar, não, eu viro desse lado. A mamãe vira. Porque não pode comer. Se eu estou com fome. Aleluia. Amém ou não amém? Amém ou não amém? São perigos que indicam a falência de um casamento. E estou muito bem recordado
que a linha editorial do culto da família, desde a sua implementação até os dias de hoje, é edificar os casais da igreja de formas a prevenirmos falência nos nossos casamentos. Estou muito bem recordado que a linha editorial é prevenir. Por quê? Porque hoje muito mais fácil é casar. O difícil é manter o casamento. Por isso é que os níveis de divórcio todos os dias estão a crescer. Por isso é que os níveis de destruturação familiar todos os dias estão a crescer. Mas louvado seja Deus que nós todos os domingos nos preocupamos com o bem-estar das nossas famílias. Às vezes nós viemos para a igreja com corações desavindos com o casal, ou com o papá ou com a mamã, mas quando nós saímos, ouviste bem aquela parte aí que falaram na parte do casado? Sim, ouvi, é verdade. Vamos melhorar aqui, vamos melhorar aqui, vamos melhorar. Esta é a razão de ser do culto da família. E também para aqueles que ainda não casaram, para que possam preparar-se de forma conveniente para antes de entrarem no seu casamento. Sinais que indicam a falência do casamento. Já dissemos que o casamento começa mesmo bem. Casamento não é um mar de rosa. Não é um mar de rosa. Mas a verdade é que dentro do casamento tem muitas rosas. Muitas rosas dentro do casamento. Um dia você se desentendeu com o papá, mas depois de tarde tudo está bom. Aleluia. Depois de tarde, tudo está a mil maravilhas. O casamento começa bem, começa com amor, com adrenalina, com paixão, com admiração, com muito afeto. Mas no meio do percurso, nós vamos encontrar algumas dificuldades. Mas a boa nova é que aquele casal que permanecer até o fim, aquele casal que permanecer até o fim, é o casal exemplar e é o casal que Deus tem preparado para a sua igreja. Irmão, não adianta só pensar, não, eu mesmo parece, eu escolhi mal. É mentira do diabo. Todos os casamentos passam por tribulações. Todos os casamentos. Graças a Deus, próximo ano vou fazer 10 anos de casado. Mas 10 anos, irmão. Pergunta à minha esposa. Se eu que só tenho 10 anos, está assim. O papai Emanuel, que já tem uns 20 e tal anos, está como? Irmão, não adianta só pensar, não, o outro está melhor. Não adianta pensar, não, que o outro... Não é verdade. Todos os casamentos passam por lutas, passam por atribulações e passam por angústia. É importante nós, enquanto casais, saber que nós vamos permanecer nessa luta. Venha o que vier, vamos estar juntos para tudo que der e vier. Aleluia. Aleluia. O último ponto. Falta de contentamento dentro do casamento. Falta de contentamento dentro do casamento. Filipenses capítulo 4. Vamos só confirmar esse texto, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo escreveu o seguinte: sei passar necessidades e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou tendo escassez. Aleluia. Aleluia. Falta de contentamento. Paulo está a dizer que eu sei estar abatido e também eu sei ter abundância. Eu sei viver quando tenho dinheiro e sei viver quando não tenho dinheiro. Eu sei viver quando tenho comida e sei viver quando não tenho comida em casa. Irmãos, hoje nos nossos dias está difícil pedir ajuda a outras pessoas. Está mesmo difícil. Está difícil.
é a mesma que depois vai falar, eu é que lhe ajudei, eu é que lhe dei. Se ela hoje está a comer, eu é que lhe dei. Hoje está difícil. Mas Paulo está a dizer aqui que o crente, o cristão, o casal precisa ter contentamento. Tem comida em casa, bendito seja Deus. Não tem comida em casa, Deus seja louvado. É conforme está escrito lá em Mateus capítulo 6, 31, 32 e 33. O resumo do texto é o seguinte: Deus ao qual nós servimos, Ele sustenta as aves e os lírios dos campos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós, enquanto casal, precisamos ter contentamento. Precisamos ter contentamento. E contentamento é satisfação, é alegria, é saber que esse período de crise, esse período de fome, esse período de perseguição, esse período de tribulação que está a passar, é um período momentâneo. A crise não dura a vida toda. É momentâneo. É momentâneo. Os irmãos já puderam imaginar como seria a vida conjugal se tudo estivesse a nosso favor, se não houvesse luta, se não houvesse tribulação, se não houvesse angústia, se não passássemos pelas lutas que nós passamos hoje? Os irmãos já puderam imaginar como é que seria? Eu às vezes olho 2017 para cá, que nós viemos aqui na igreja. Me lembro naquele congresso a quem enviarei, quem pregou foi o pastor Emiliano Marques. Nós saímos daqui até no ferrovia, em casa a pé. A minha esposa em estado de mãe. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, quando começamos a trabalhar. E até falo isso com o Melquisedeque. Tem que lhe mostrar aquele fato. Eu só tinha um fato e um sapato que até hoje não tem sola. Temos que ter contentamento, irmãos. Volta só no tempo, mamãe bem-vinda. Aí é onde vocês começaram com o papá Cilanda e até onde você está hoje. Irmão, vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos a Deus. Isso é contentamento. Reflita só consigo. Onde você saiu que só tinha possibilidade de comer, de ter uma refeição por dia. Que você não sabia se ia matar bichá, se vai almoçar, se vai jantar, ou se você vai comer em que período. Os casais precisam ter contentamento. O que é do outro, irmão, é mesmo do outro. O que é teu, é o que é teu. Não precisa olhar naquilo que é do outro. Nos nossos dias, o grande perigo que nós estamos a passar é o seguinte: eu quero ter o que o irmão A, o irmão B também tem. E até há outros que vão mais distante. Há outros que não querem o que o A tem. Querem mesmo aquilo que é do Pascoal. Não quer outra coisa. Oh, irmão. Contentamento. Contentamento. O homem, a mulher, o casal precisa ter contentamento. Contentamento, irmão, é satisfação. E o que é satisfação? Satisfação é alegria. Ou seja, os cônjuges devem se contentar com aquilo que têm. Quando Paulo está a dizer, sei estar abatido, ele está a dizer que eu sei estar humilhado. Eu sei estar humilhado. E humilhação do grego é tapeino. Isso quer dizer que eu sei estar embaixo, mas também eu sei ser honrado. Honrado. Aleluia. Eu sei estar por baixo, mas eu também sei estar por cima. Eu sei estar em cima. Só que o nosso grave problema é que quando Deus começa a nos abrir portas, nós nos esquecemos de onde nós saímos e com quem nós saímos.
achamos que vamos permanecer a vida toda por cima. Então nós, quando estamos por cima, nós precisamos voltar para Gênesis 39. O conselho pelo qual José deu ao rei, ao rei lá no Egito. Que haverão 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Mas é importante, ó rei, que enquanto nós estivermos na bonança, enquanto nós estivermos na fartura, enquanto nós estivermos a prosperar, vamos criar estrutura sólida para vir nos suportar nos 7 anos de fome. Amém ou não amém? Há irmãos que quando estão a prosperar só querem grelhar, só querem fritar, só querem não sei o quê, só querem não sei o quê, já não comem em casa, isso eu não quero, isso não sei o quê. Oh, irmão, estabeleça a estrutura. Estabeleça a estrutura. Invista. O dinheiro na conta bancária não é garantia que o valor está investido. Não. O banco está a lucrar com o teu dinheiro. Invista. Aleluia. Eu sei estar embaixo e sei estar em cima. Sabe qual é o problema?